Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui nesse vídeo eu vou estar fazendo uma sopinha simples, porque o meu filho ele fez uma operação, né, no pé, e ele não pode comer comida remosa, né, que vai carne de porco, essas coisas assim. Então eu tô fazendo a sopa da minha avó. Eu quero dizer que quando eu era criança e a gente ia para a igreja, né, ela sempre fazia uma sopa pra gente, porque ia a mamãe, os 5 filhos lá pra casa dela almoçar. E a sopa dela era maravilhosa, tinha que ter uma sopa para dar para todo mundo comer. E hoje eu lembrei, né, dessa sopa, que só vai frango, legumes e macarrão. Não vai nada remoso, né? Então eu lembrei dela e decidi trazer pra cá a receitinha, facinho que ela fazia, né? Aí eu tô aqui fazendo a sopa. Primeiro eu vou descascar os legumes, gente. Minha avó era uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu com 86 anos, mas deixou muita saudade pra gente. E sempre quando eu tô fazendo essa sopa, eu lembro dela, porque nada é melhor que comida de vó, não é verdade? E essa sopa vive nos nossos pensamentos até hoje, de eu e das minhas irmãs. Maravilhosa, minha avó. A gente ia pra igreja com mamãe levava todo mundo pra igreja, né? E de lá a gente ia pra casa dela, que ela morava mais próximo da igreja. Ia almoçar na casa dela e depois voltava pra onde a gente mora, porque daquilo lá era bem longe, sabe? Aí a gente passava a manhã na igreja e à tarde ficava na casa da avó até de noite. E ela fazia essa sopinha pra gente, porque ia os netos pra lá almoçar, então ela fazia a sopa. Ela sempre foi muito boazinha, sabe? Ela nunca negou nada a gente. Sempre fazia as coisas para agradar. E quando ela estava bem velhinha e precisava de ajuda, mamãe falava bem assim: ó, Juliana, você quando sair da escola, você vai passar lá na casa da sua avó, vai ajudar ela e depois vai vir pra casa. E isso eu fazia. Com 10, 12 anos, novinha, gente. Eu pegava, quando vinha da escola, passava na casa da minha avó. Aí chegava lá, ela esquentava a sopinha pra mim, que era essa sopinha, gente. Era bem simples, sabe? Mas era muito delícia, porque era feito com muito amor. E me servia. Aí depois que eu comi a sopa que minha avó fazia, eu pegava e ia limpar a casa dela. Aí limpava a casa dela, pendurava as roupas que eu tive que pendurar, né? E vinha embora. E antes de ir embora, ela mandava eu comer mingau de aveia. Mas aí, como eu não gostava, eu não comia. Vinha pra casa. Mas vinha toda feliz porque eu ajudava ela. Vinha da minha avó. Quando eu ia na casa da minha avó, a maioria das vezes ela fazia essa sopinha aí com arroz. Porque naquela época as condições eram muito difíceis. Tanto pra gente, né? Quanto pra ela. Que mesmo recebendo o salário da aposentadoria dela, era muito pouco, porque naquela época as pessoas recebiam muito pouco. Então ela fazia essa sopinha pra gente com arroz, né? Do jeitinho dela. E nos finais de semana ela colocava macarrão, porque pra gente naquela época macarrão era coisa de rico e só podia comer nos domingos. Então, quando a gente ia para casa, a nossa avó, aos domingos, ela fazia com macarrão e durante a semana ela fazia sopinha com arroz. Assim, gente. Tem muita gente que vai falar, ai, que coisa, mas era assim a nossa vida. A gente não era rico, né? Era uma pessoa simples, mas muito feliz. E com ela, eu aprendi muitas coisas. Ela sempre foi uma pessoa maravilhosa, muito boa. Nada eu negava, nada escondia. Uma senhorinha muito alegre, muito animada e que andava muito cheirosa, gente. Nossa, até hoje eu lembro do cheiro dela. Ela, ela usava um sabonetinho de alfazema, muito cheiroso. Nossa, ficava marcado aquele cheiro em mim. Quando eu ia segurar ela ou abraçar ela, né? O cheiro ficava grudado em mim. Um cheiro de alfazema. Muito bom. Hoje em dia é muito difícil a gente achar esse sabonete no mercado ou
ou farmácia, né? Mas quando eu encontro aquele sabonete, eu trago aqui pra casa. Nossa, era muito bom. E depois que eu cresci mais, que eu ia visitar ela, eu sempre ia lá e comprava o tal sabonete de alfazema. Nossa, que sabonete cheiroso! E levava pra ela. Ela tão simples, ficava tão feliz, me abraçava, me agradecia e me beijava. Coisas simples que a gente fazia pra ela, ela ficava muito feliz. Eu acho que os senhores de idade, né, como avô, vó, pai, sempre deve ser bem respeitado e valorizado. E se a gente puder dar um agrado, melhor ainda, né? Não é verdade? Gente, depois que eu cortei os legumes, agora eu tô cortando o peito de frango. Não repara aí não, gente, que essa faca que eu tô segurando, ela tá meio cega, sabe? Mas essa semana que eu tô aí foi uma correria aqui em casa. Além da gente trabalhar com feira e mexer com as coisas, gente, foi muito corrido. Tinha que levar a criança para fazer exame de sangue. Levei Eduardo para mexer no pé. E, nossa, eu não tava achando nada. Então eu comecei a cortar esse frango aí com essa faca. Ela não tá molada não, sabe, gente? Ó, como eu tô sofrendo com essa faca. Mas, graças a Deus, deu certo e eu cortei o frango, gente. Depois, gente, que eu desossei o osso do frango, fui direto pra panela de pressão, né? Lá eu coloquei 3 dentes de alho e amassei. Comecei também a colocar a cebola da panela. São os temperos básicos, né, gente? Uma sopa. E é assim que eu faço aqui em casa. Como essa sopa não saiu da minha memória, a que a minha avó fazia pra mim, eu espero que os meus filhos também lembrem de mim, do cuidado meu com eles. E assim passa para os filhos dele também. Porque a gente faz as coisas com tanto carinho, né? Então, meninas, fica aí que vai ter mais, gente. Agora eu coloco o óleo. E já tô direto levando pro fogo, gente. O fogo bem quente. Coloco. Depois que o alho e a cebola douram no óleo, eu coloco, gente, o frango. E mexo. Vou refogando ele. Pra ele poder pegar os temperos. Aí tá eu mexendo o frango, gente. Vou colocar um tempero pronto. Que eu tenho. Esse tempero, gente, vai açafrão, salsinha, um pouco de pimenta reno, para dar um sabor melhor à sopa, né? Porque ele não pode comer nada remoso, nada de gordura de porco. A médica deu uma lista porque ele não podia comer. Então, não tem como eu fazer um monte de comida para todo mundo. Todo mundo vai entrar na receita da sopa hoje, gente. Todo mundo, quem não gosta de sopa, hoje vai entrar na sopa. Porque vai ser o almoço que vai ter pra gente. Vai ser a sopa, gente. Eu tenho tanto serviço pra fazer. Não dá pra mim ficar inventando moda não, gente. Pra mim cozinhar várias coisas só dia de domingo. É o dia que eu tiro uma folguinha pra mim poder fazer uma comida melhor aqui em casa. Um sábado e domingo. Porque os outros dias, gente, é uma correria. É tudo uma correria. E nesse dia aí da sopa, eu tive que fazer sopa mesmo. Porque ela proibiu tanta coisa que até amendoim é remoso. Eu nunca soube que amendoim era remoso. Gente, ela proibiu ele de comer amendoim. E proibiu de comer ovo também. Porque ela falou que era remoso. Ia ficar uma semana sem comer essas coisas. Aí, gente, eu tô esquecendo até de falar. Acabei de colocar os legumes aí. Depois que o frango deu uma dourada, né, na panela, eu coloquei colorau e coloquei os legumes. Olha só. Deixa eu pegar um pouquinho mais de gosto. Vou lá e já vou preparando a água para me colocar na panela. Ó, gente, não vai reparar minhas vasilhas não, hein? São simples.
Peguei, coloquei um pouco de água aí e vou fechar a panela para ela poder pegar pressão. Experimentando, ver se tá bom, né? Tem que experimentar, gente. Ficou assim, ó, meio aguado. Vai falar, nossa, que comida aguada. Mas não vai ficar tanto assim não, gente. Na verdade, eu gosto do caldo da sopa. Que sopa tem que ter um caldinho. Sopa seca pra mim não dá muito certo não, sabe? Aí, gente, eu já coloquei uma panela com água para ferver e coloquei o macarrão também na panela. Porque eu não gosto de colocar o macarrão dentro da sopa da panela. Porque quando a panela pega pressão com os legumes, acaba ficando com aquele gosto esquisito e o macarrão fica todo melequento. Então, o que que eu faço? Eu cozinho o macarrão numa panela separada e depois que minha sopa tá pronta, os legumes e o frango tá cozido, eu pego e coloco o macarrão e boto no fogo de novo para esquentar, gente. Aí fica desse jeito aí, bem gostosa.